Salve Maria! Hoje, dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 6, nos versículos do 12 ao 19. Do evangelho segundo Lucas, naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos, na festa de hoje, no Evangelho, quando Jesus vai à montanha para rezar, passa toda a noite em oração. Nós precisamos entender esta dinâmica do Filho de Deus. Será que nós temos esta coragem de passar uma noite em vigília para rezar, para estar em maior contato com o Pai na ação do Espírito e unidos a este Cristo? Que Ele é capaz de nos dar vida, vida em abundância, vida nova, nos cumular de graças, de bênçãos, de dons. Jesus, quando ia tomar uma decisão, sempre se retirava para a oração. E desta vez não foi diferente. Para, dentre os seus discípulos, escolher 12 e os chamou de apóstolos. Nós percebemos o quanto Jesus era cuidadoso, zeloso pelas coisas do Pai. Aqui percebemos, no grupo dos 12, haviam 2 discípulos chamados Simão. Simão Pedro, o chefe dos apóstolos, mas o outro Simão, que era chamado de Zelota, ou também era cananeu. É provável, até certo para muitos, que este Simão fizesse parte do grupo nacionalista dos Zelotas, que queriam expulsar os romanos da Palestina. Mesmo recorrendo à violência, Lucas e João conhecem um Judas, filho de um Tiago, do qual pouco se sabe. É bom lembrar que no Novo Testamento conhece 5 Tiagos diferentes. Este Judas provavelmente é o Judas Tadeu, de Mateus, capítulo 10, versículo 3, ou de Marcos, capítulo 3, 18. Era preciso distingui-los do outro Judas, aquele que traiu Jesus, lembrado sempre no final da lista dos 12. E nós percebemos que cada um deles foi desempenhando a sua missão na história da igreja. E percebemos como a fé católica, a fé no Cristo, como vai se expandindo por toda a região. Vai levando esta mensagem, como o próprio Cristo diz: ide pelo mundo inteiro, tornai todos conhecedores da palavra, batizai-os, evangelizai, esta palavra dos nossos tempos. E então é necessário viver esta experiência. E Jesus não parou só aí, vai para um lugar plano e vai ensinar. Jesus sempre volta o seu olhar para os necessitados. E claro, todos aqueles que ouviam a palavra do Senhor ficavam inquietados e queriam estar cada vez mais juntos com Jesus. Creio que quando nós ouvimos pela primeira vez o anúncio da palavra, quando realmente nos deparamos com o Cristo, cada vez que ouvimos falar de Jesus, nos movia uma força interior, que nós queríamos estar sempre com Ele. Imaginem os discípulos, que se tornaram agora apóstolos, que queriam estar com Jesus, experimentá-lo.
E agora, em meio também a esta pandemia, que nós devemos agora experimentar o Cristo pelos meios de comunicação. Estamos até reinventando a nossa fé. Antes nós dizíamos, né, para desligar o celular na missa. Hoje não podemos distribuir o jornalzinho, você acompanha a missa com o celular, mas com certeza deve estar, né, no modo avião, para que ninguém interrompa você na missa, né, para ouvir a leitura que é proclamada. Mas você pode também fazer a sua preparação em casa, já lendo o texto, né, da liturgia, preparar, já fazer uma oração, ou até mesmo chegar mais cedo para a missa. 20 minutos antes na igreja para rezar, para encontrar a Jesus, ou até mesmo antes de assistir numa live, ou a transmissão pela televisão, preparar o coração para o encontro com Jesus. Os discípulos a cada momento com Jesus iam ficando enriquecidos por este Cristo que estava sempre com eles, que condividia a palavra, que lhes ensinava a amar. Amar sem medidas. Amar é o sinal, é o ponto de referência da nossa fé católica. Não existe catolicismo sem seguir o Mestre, que amou até o extremo. E os apóstolos fizeram esta realidade. Todos eles, praticamente, né, derramaram seu sangue. Né? Mas se não derramaram o sangue realmente morrendo pelo Cristo, mas interiormente no espírito de penitência para que Cristo fosse elevado, para que o Cristo aparecesse e não o próprio apóstolo. Peçamos a nosso Senhor que a cada dia nos dê a graça e a força do Espírito Santo para, como os apóstolos, levarmos adiante esta missão do Cristo, de levar o reino de Deus adiante e nós buscando uma vida de santidade. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.